Oiê! Oi, você que tá aí do outro lado, você me conhece. Bem-vinda de volta ao nosso canal. Aliás, bem-vindo. Vai que tem alguém aí que não são só as meninas. Então, bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Renata, estamos aqui no Venus Talks. Mulheres que falam, né? Batendo papo e conversando com você. Se você nunca esteve por aqui, fica, dá uma paradinha que você vai curtir. E hoje eu tenho a honra, o prazer de conversar com a Vivi. Tudo bem? Tudo bom, Bem-vinda. Renata? Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, uma honra enorme. Muito bom poder conversar. Eu queria que você se apresentasse. Fala um pouco de você. Conta. Contar. Bom, eu sou a Viviane Ferreira, eu sou mãe da Costanza, que tem 19 anos já, minha filha. Que legal. Eu sou de Campinas, no interior de São Paulo, minha família é do sul de Minas, de Guaxupé. E Uau! eu estudei em São Carlos e me mudei para São Paulo. Já tem uns 30 anos que eu moro em São Paulo. Não tem sotaque de lá, porque eu sou da Franca, que é quase lá, Ah, que é eu tô no verdade. Latinho, e Franca tem um sotaque que 2 minutos você pergunta de onde a pessoa é. Pois é, mas eu já estou aqui há 30 anos, né? Então, bastante tempo aí. E hoje eu atuo com planejamento financeiro pessoal, tenho uma empresa de planejamento financeiro em que a gente faz também a gestão financeira da família, de terceirizar mesmo os pagamentos no dia a dia, cuidar dos funcionários da casa, dos processos da casa e de tudo relacionado ao patrimônio. E também a gente faz o planejamento financeiro, ajuda as pessoas a organizarem as finanças no dia a dia, o orçamento, né? A gente escuta muito como é que eu faço para gastar menos do que eu ganho. Então a gente Que ajuda as é uma das pessoas. grandes dificuldades, porque eu acredito realmente que antes de tirar o CPF, antes do seu RG, a pessoa tinha que fazer 2 cursos. Ela tinha que ter um curso de enfermagem, porque ela precisa saber como é que a máquina ela funciona. A gente não sabe nem minimamente como que nós funcionamos, né? Se é dor de barriga é um Buscopan, se é dor de cabeça é Neosaldina, se é dor muscular é outra coisa. Então, assim, nem a gente sabe como funciona. É o item 1. E o item 2, a gente tinha que entender de como pagar nossas contas Sim, e como gerir o que a gente ganha, é. e isso a gente não sabe. Não Não, nos é não mesmo. ensinado em lugar algum. A gente sabe milhões de matérias de ensino médio e não passa por este local, que é o mais importante. Nem na faculdade, né, tem muito pouco E sobre aí, isso. por onde você começa? Primeiro de tudo, quem é o seu maior público? Bom, meu maior público hoje são mulheres e casais, né, famílias e mulheres, né, atendo muitas mulheres, ou às vezes que a mulher traz para levar para o casal, ou mulher divorciada, É, né, você se separa e perde este lado da família. Foi o que aconteceu comigo. né, E aí você se vê num lugar que você tem que gerir tudo. exato, e às vezes nunca fez isso antes, Nunca. Eu não né. sabia onde eu tinha conta no banco. Então a gente atende Nunca. muito mulher divorciada, viúva, né, Porque aí então, ela ganha de presente essa responsabilidade. é, Fica aqui um alerta, maridos, homens, empresários, ensinem as suas esposas, porque a sua esposa que está em casa, ela te ensina do teu filho, ela te ensina da casa, ela compartilha da vida familiar e você não compartilha este lado na maioria das vezes. Fica só para você. E se acontece alguma coisa, ela tem tudo isso para resolver e criar os teus filhos. exatamente. E tem alguns pontos importantes nisso tudo, que é, primeiro, o homem tem esse estereótipo de que o homem sabe cuidar das finanças e dos investimentos. Mas não Às é vezes não é verdade. verdade. Às vezes não é verdade. Às vezes ele se sente sobrecarregado de ter que lidar com isso sozinho, enquanto que ele pode contar com a mulher ajudando nas decisões, ajudando a olhar para esse lado, né? Aliviando um pouco essa carga dele, né? Sendo alguém para trocar essas informações e ajudá-lo nessa missão também, né? Dividir essa carga. E o outro ponto é que, quando a gente olha para a expectativa de vida, em média, a expectativa do homem é 72 anos, né, aqui no Brasil, e da mulher 77. Então, a mulher vive mais que o homem na média.
Então, Isso, a chance dela queridos. ficar viúva é muito maior do que dele, né? Então, Lamento informar, mas isso não é só a vontade do nosso coração, porque eu tenho certeza que muitas mulheres, né? Eu brinco outro dia assim: você queria se separar ou ficar viúva? Aí a mulherada dá risada comigo. Que é isso, Renata? Que absurdo falar isso. Eu falei: não, só tô perguntando, né? Se a sua esposa ficar viúva, como ela vai cuidar? Como ela vai exato, gerir? E eu acho que mais do que isso, eu tenho alguns exemplos conhecidas próximas que por algum acidente no auge dos 50 anos o marido faleceu. E como ficam os bens? Fica tudo preso, tem filho menor, não tem filho menor? Pode acessar o dinheiro, não pode? Como é que você paga a conta do mercado do combustível do carro? exatamente. Eu tive um caso de uma cliente que eu atendi uma vez, que com os 45 anos, o marido dela, ele teve um AVC e ficou inválido. E aí? Aí é mais Mais complicado, complicado ainda. porque além de tudo, a pessoa para de gerar renda e ainda começa a dar Gastar muito mais. gastos muito altos, porque ir para uma clínica, né? No caso, ele tinha ido, morava numa clínica com gasto altíssimo, né? Então, gente, esse assunto é tão importante porque a gente aqui no Vênus, a gente fala de saúde física, porque menopausa é uma coisa física gigantesca, de saúde emocional, porque as nossas emoções fazem assim, né? É o caos. De saúde espiritual, porque sem ela é muito mais difícil você carregar todo o resto. E fica aqui o alerta: como é importante cuidar da sua saúde financeira. Porque é a sua saúde financeira que vai estar ali para te sustentar até a dermato do final que você vai querer pagar, ou procedimentos que você vai querer fazer, ou tudo. A saúde financeira é muito importante. Então ela também não está de lado, ela está aqui com a gente precisa falar sobre isso, para que seja um alerta. Então hoje no seu jantar, quando você for encontrar a família, fala: "Escuta aqui, como é que a gente faz se eu precisar fazer alguma coisa? E É, vamos dividir o trabalho. Posso te ajudar em algo?" exato. Não é? Fica aqui o pensamento, a reflexão, porque é importante. E aí, Muita. assim, hoje existe mais ou menos um mapa, o quanto você ganha, o quanto você pode gastar, o quanto você tem que economizar, já prevendo a longevidade? Existe, existe. Tudo depende da idade da pessoa, né? Quando a pessoa é mais jovem, né, tem 25, 30 anos, ela não, o percentual que ela precisa economizar se ela for aposentar com 65 é, é um pouco menor, né? Sei lá, em torno de 10, 15%. Agora, conforme o tempo vai passando, porque o que que acontece? Quando a gente olha no longo prazo, a gente tem um efeito quase que mágico ao nosso favor, que é o juros sobre juros do investimento. Tá Você vendo, de- gente? Tem notícia boa, vai. Tem notícia boa. Exatamente. Então, quando a pessoa é jovem, por exemplo, tem 25 até os 65, são 40 anos. De Então, contribuição. então a pessoa, o dinheiro que ela investe com 25 vai render juros compostos ao longo de 40 anos. Então, isso é um ganho muito grande. A cada tempo que isso diminui, a cada 10 anos que diminui, com 35 eu tenho só 30 anos, com 45 vão ser só 20 anos. Então, isso diminui, aperta bastante a barra. Você daí passa a ter que guardar muito mais dinheiro quando tem menos tempo para investir. Então, o menor tempo de contribuição aumenta o percentual que você vai ter que guardar, mas isso pode ser uma escolha. Se você tá aí, você tá ouvindo a gente e você tem os seus 25 anos, você fala: "Não, agora esses primeiros 5, eu não vou guardar nada". Por quê? Porque eu tô comprando um apartamento, tô fazendo carro, mas nos 26, no primeiro mês, vou começar a guardar. Quando É. você já tem o conhecimento, a escolha fica melhor. Sim, exatamente. Ou a pessoa com 25 pode escolher o quê? Vou investir na minha formação, vou investir em coisas que vão me fazer ganhar mais daqui a pouco. Aí eu vou poder ganhar, guardar mais tempo, por menos tempo, mas vou poder guardar mais, né? Que também é um investimento. Também é investimento. Uau! Né? Uau! E por que você foi parar nessa área? Nossa, eu não era dessa área originalmente. Realmente eu me formei em engenharia química lá em São Carlos.
e comecei a trabalhar na área de meio ambiente e segurança do trabalho. Eu trabalhei 10 anos em consultoria de meio ambiente e segurança do trabalho, né, que não tem nada a ver com... Aliás, eu lembro que na época eu viajava muito, isso lá em anos 95, 2000, a gente entrava no avião, né, eles entregavam um jornal, né, a gente pegava o jornal. É verdade. E eu lembro disso. que eu olhava assim, às vezes eu via a gente lendo aquele caderno de economia, né? Eu olhava aquilo, eu não entendia nada. Eu falava, meu Deus, meu sonho era um dia ler aquele caderno de economia e entender alguma coisa. Então, eu não entendia nada dessa área, eu não era dessa área e não entendia nada. Só que num determinado momento, em 2002 mais ou menos, a empresa que eu trabalhava fazia parte de um grupo de outras empresas, do Grupo Senco. E lá dentro nasceu um fundo de ações. Uau! Dentro da tua empresa nasceu um fundo de dentro ações. desse grupo. Você foi forçada a entender. Isso, e aí eu nessa época eu morei no Rio, morei 2 anos no Rio, e eu cuidava, né, do escritório do grupo lá. E o gestor desse fundo ia muito para lá, e uma vez eu conversando com ele, falei, escuta, você montou um fundo, né, mas como assim? Você não é banco, né? Porque até então nem sabia que tinha fundo fora de banco, né? Isso era lá em 2000, né? E aí ele foi me explicando. Aí, né, fui entendendo, fui vendo a rentabilidade do fundo naquele ano, tinha sido 90%, né? Eu falei, nossa, né, como assim? Se ele pode, eu posso também, né? Se alguém tá fazendo, eu quero fazer também. Exato, como que faz para aplicar no seu fundo, né? Melhor forma de entrar é quando viu o resultado. Daí eu fui, comecei assim. a aprender. Na época, meu pai já era falecido, aí eu comecei a ver que eu poderia ajudar minha mãe a investir melhor o dinheiro, ter mais renda para ela ter mais qualidade de vida, né? Então, comecei a aprender por isso. O melhor, eu falo que a experiência cobra caro, mas ela ensina bem. A experiência é o melhor professor que tem. Quando você quer emagrecer e você encontrar alguém que perdeu, sei lá, X mil quilos, você olha e fala, uau, eu quero o que ela fez. Porque se você já viu que deu certo, você não vai questionar, você vai fazer também. Sim. E aí você viu que o fundo estava rendendo. Aí eu vi que o fundo estava rendendo na época, imagina, que na época o Ibovespa, né, que é o índice de ações do mercado brasileiro, estava em 8.000 pontos. Hoje está a mais de 130 mil pontos. Na época eram 8.000 pontos. Significa que se você aplicou, sei lá, R$1.000 com 8.000 pontos, ele valorizou tudo isso se tivesse deixado esse tempo todo, né? De 8.000 para 130 mil pontos. Na época, muita gente falava, nossa... Eu lembro que a conversa era, nossa, mas será que o Ibovespa passa de 20 mil, de 30 mil pontos, né? Então, tinha algumas... Era gente com relação ao dólar, né? O dólar tava 2, aquele tempão que ficou $1 a 2. Gente, será que ele vai bater 3? A gente tá brincando com 5 e pouco. Exato. E não sabe onde vai parar. Exatamente. Né? Então, realmente, né, o mercado de ações desenvolveu muito nesse tempo todo, cresceu muito, né? Tiveram crises também, porque saiu de 8 mil, chegou a quase 70 mil em 2008, aí chegou a 30 mil, caiu para 29 mil, né, em 2008, né? Então, tiveram aí altos e baixos, mas teve um crescimento grande. Então, aí eu comecei a aprender com ele, acompanhava, conversava muito com ele, comecei a aprender. Aí fui buscar os caminhos para investir, não só no fundo dele, mas em outros fundos também. Aí comecei a aprender e começava a falar com os meus amigos da empresa, né? Falava, gente, vocês sabiam que tem fundo fora do banco e que você consegue investir? E tinha alguns porque lá atrás o mínimo de alguns fundos era muito alto, era 50 mil, 100 mil. Mas tinha alguns fundos com mínimo de 10 mil reais. Então era mais acessível. Eu falava, gente, qualquer um pode aplicar lá, né? Qualquer um não, né? Mas se você tiver 10 mil reais. Porque é uma influência boa, multiplicadora de conhecimento. Você começa por perto. Exato. Por quem tá perto. E aí? Aí eu comecei a ajudar amigos, aí fui fazer alguns cursos, fui me envolver mais com isso, aí me apaixonei por essa área. E aí eu resolvi mudar. Em 2005, eu mudei, saí da empresa, aí fiz especialização em finanças, aí comecei a vender, criei um método e comecei a vender para pessoas que eu conhecia.
E aí foi indo. Aí, na época, imagina, vender um planejamento financeiro. Hoje, hoje é Já mais se fala mais fácil, já disso. se fala mais disso, mas não é assim, né? Tão trivial. Mas imagina há quase 20 anos atrás, ninguém falava disso, né? Então Mas era. tinham boas oportunidades naquela época. Sim, sim. Aí eu Grandes acabei indo. oportunidades. Como era. O mercado de investimentos estava muito incipiente, não tinha home broker igual tem hoje, não tinham essas corretoras, não tinham fundos nas corretoras de investimentos, você não tinha acesso a fundos, você entrava lá só para comprar a bolsa mesmo, ações. Então, eu fui para a área de investimentos, fiquei 10 anos nessa área, de uma forma mais independente, e aí depois que eu saí, aí fui montar minha empresa de planejamento financeiro. A pergunta que não quer calar: é ainda hoje um ambiente muito masculino? Ainda é, eu acredito que ainda é. Na minha época, nesses 10 anos aí, eu trabalhei em 2 empresas que tinham em torno de 15 assessores de investimentos, lá, bankers, que eles chamam. Dos 15, eu era a única mulher. Isso até 2015, 16, né? Meninas que estão aí, que são mães, ensinem suas filhas. As filhas precisam saber que elas podem, inclusive, trabalhar com o mercado financeiro. Que não precisamos ser coadjuvantes. Podemos estar nesse local também. Também. E eu acho, assim, acredito realmente que a mulher tem uma sensibilidade muito maior. Porque a gente consegue, né, cuidar do filho, atender o telefone, pintar a unha, falar com o outro, reclamar do cachorro e tudo junto ao mesmo tempo e misturado e vamos fazendo tudo, né? O homem não, né? Eu brinco, você dá uma lista com 3 itens pro homem no supermercado, ele vem com 3 itens. A mulher lembra que o sabonete do outro acabou e que não sei o que lá do outro, não sei o que lá. E que tudo no meio. Ela vem com 20 coisas no carrinho, mas é um prodígio. É um prodígio a É cabeça. verdade. E é verdade, porque é da natureza. É da nossa natureza. Uns mais, outros menos, a gente regula aí, mas a mulher faz, né? A Sim, mulher sim. faz. E eu acho que essa sensibilidade no mercado financeiro, que você tem milhões de variáveis, deve fazer diferença também. E faz também diferença no seguinte ponto, de atender outras Se eu mulheres, sou uma né? mulher e Tem estou essa precisando, empatia, né? muito melhor eu ser atendida por uma mulher. É, Porque ainda existe muito do tenho até vergonha de perguntar. exato. Elas ficam intimidadas. Nossa, eu vou perguntar, ele vai achar que eu sou burra, tal. É Então, exatamente isso. tem isso, né? E o que é curioso, né? Eu lembro que teve uma vez, eu tava lá na empresa, ia ter um evento, acho que era no mês de março, tinha um parceiro lá, um outro escritório do prédio de jurídico, que eles iam fazer um evento para mulheres. E me chamaram lá para ser uma das palestrantes, né? E aí a gente ia poder convidar as clientes e tudo, né? Então eu cheguei para todos os assessores lá e falei, então, a gente está fazendo uma lista, né? Quero ser uma lista das suas clientes, né? Me dá a lista das suas clientes para a gente convidá-las Eu não para o tenho cliente. evento. Aí não tem cliente mulher, tipo, tinha 5% de clientes mulheres. Eu falo, olha só, eles estão perdendo um mercado gigante, né? E Cadê hoje essas é. mulheres? E muitas têm dinheiro para lá, para serem lá clientes. Sim, sim. Mas não é só ter o dinheiro. Às vezes é esse acesso que é muito difícil. Sim, exato. Uma coisa, assim, totalmente outro lugar. Estamos gravando no estúdio. Estamos gravando no estúdio. Você teve que vir até aqui. Eu Sim, tive que vir até aqui. Eu vim de carro. Você veio de também carro. vim de carro. O que você entende do carro? Ah, eu entendo um pouco. Mas do geral. Eu falo assim, Você não tem que entender tudo do carro, você não tem que saber montar um não, carro mas para minimamente ver. alguma coisa. Sim, tem que calibrar o pneu, Tem várias abastecer, acompanhar o consumo, né? alguma coisa. Agora, é um mundo masculino. Muito também, acho, porque a gente não vai atrás, né? A gente não quer saber. Sim, A gente delega naturalmente isso pro. Ou é o irmão que vai fazer enquanto você tá na casa do teu pai, ou é o teu pai que faz pra você, depois é o teu marido que vai fazer pra você. E quando os filhos crescem, é teu filho que vai fazer pra você, né? Mas as mulheres não fazem. Não parte disso. E agora, que delícia é quando você tem que levar o carro no mecânico e tem uma mulher pra te atender.
Eu passei por essa experiência, gente, é É? maravilhoso. Eu falava assim, gente, você me salva. Você pode me atender? Ela assim, não, eu tô aqui. Eu falei, não, mas eu espero. Eu entro na fila, eu vou esperar, eu posso? Pode. É muito melhor. Porque você se sente até mais livre para poder perguntar. Porque é Sim. sempre isso, gente. Eu vou fazer. Se eu fizer essa pergunta, ele vai achar que eu sou burra, né? Aí Uhum. eu não sabia nada. O que que é um CRI, criar um papel? Eu falava assim, gente, o que que é isso? Vai devagar. Vamos com Sim. calma, porque eu também não sei, eu preciso começar a aprender. Eu tive que me alfabetizar neste outro dialeto, porque não é o nosso normal. Sim. E não sei muito também não, mas hoje, como eu sou o responsável por, Uhum. por tudo do meu mundinho, eu tenho que dar conta. Sim. Agora, Sim. que lindo quando a gente mais jovem entende que pode estar nesse lugar. É verdade, com certeza. E tem uma questão da linguagem, né, que é usada, né? Infelizmente, muitos usam uma linguagem muito técnica ou cheia de a sopa de letrinhas ali que a gente brinca, que parece que faz até questão do outro não entender o que você está falando, né? Não percebe que a outra pessoa é de outro universo e não está familiarizada com aquelas letras, né? A gente precisa traduzir, né? Explicar o que que é cada Eu coisa. vi um meme super engraçado, gente. Agora eu vivo de internet, né? Eu vi um meme que o cara perguntou assim: você trabalha com o quê? Ela assim, como é que foi que ela falou? Mercado. Aí ele fala assim: eu acho engraçado porque as pessoas sempre me respondem com uma palavra. Ou é auditoria, ou é mercado, ou não sei o quê. Mercado o quê? Não, validação. Aí ela fala 50 palavras. Validação de. Ai, eu não vou conseguir lembrar. Se eu achar um dia eu marco aqui. Aí ele para, olha pra você. Ah, você é corretora. Ah, tu é corretor de imóveis. Tá bom. Vamos ao que interessa, né? Porque assim, ela deu uma floreada Traduz, que ele né? ficou parado olhando aqueles 3 segundos que se passa de idiota, assim, tipo, oi? Ah! Gente, mas eu voltei, eu assisti de novo a explicação dela do que ela fazia. Depois ele toma uma. Você é corretora. Então, tem como simplificar a linguagem? Sim, exatamente, Tem tem como, como. e tem como dar as opções de uma forma mais fácil. Olha, aqui é assim, o risco é esse, mas você vai ganhar tanto. Aqui o risco é esse, que depende disso, disso, e disso, e você vai ganhar tanto. Até eu entender aonde está a inflação ali no meio de tudo. E o que que é uma taxa Selic, eu levei um tempo. Sim, exato. Eu levei um Isso é tempo. importante, as pessoas precisam entender isso, que quando a gente começa uma coisa nova, você demora um tempo, sei lá, eu lembro quando eu comecei a fazer yoga, você começa a fazer, tá, você vai lá dar o comando, perna vai para lá, Mas não perna não vai, vai. né, não acontece nada, você não tem flexibilidade, mas depois de 2 meses, 3 meses, nossa, depois de 3 meses o corpo parece dar um clique, o negócio Ele vai encaixa ali e sozinho. começa a ir. Então, com investimentos é a mesma coisa. No começo, você vai falar, meu Deus, o que que é esse monte de coisa? Eu não entendo nada, tá? Mas você insiste, vai vendo, pega o jornal lá de economia, vai lendo. Uma hora entra. Uma hora você fala, nossa, já estou entendendo, né? É só não Então, desistir e não ter medo. exatamente, precisa persistir e entender que faz parte do processo, e que por um tempo você vai estar ali e não vai entender muita coisa, mas continua participando de reuniões, lendo, assistindo, né, conteúdos dessa área, que aos poucos você vai se familiarizando com a E depois nem fica linguagem. tão difícil assim. Exato. E depois que não fica tão difícil assim, a gente fica desesperado com o país que a gente tá. Aí você fala, eu preferia não saber, né? Mas é verdade. Quando a gente entende um pouco, você fala, você tem um presidente que diz que não existe teto de gasto, você faz o quê? Pois é. E aí você vê que o dólar vai para onde vai. Se o mercado é a favor, eu sou contra. Aí você fica olhando, você fala, o que que ele tá falando? Ele tá falando da nossa vida, ele tá pondo a mão no nosso bolso. No meu, no seu. Sim. E aí, É. você vai fazer o quê? É desesperador. Dá até vontade de falar que como era bom não saber de nada, né? Não Mas dá para depois que você vê, não dá para desver, né? Então depois que você sabe, não dá para desaber, né? Vamos não, dizer não dá. assim, para desaprender. E é desesperador, mas tem o benefício de outro lado. Quando você entende, olha, eu posso fazer a reforma da minha casa, eu posso comprar o carro, fazer uma viagem, ou eu posso guardar tanto que vai me render tanto a tanto tempo, de que forma? Você consegue escolher.
Eu acho Sim. que, assim, a maravilha é a escolha. Sim, a liberdade de escolha, né, você entender que a gente sempre tem escolhas, né, a gente sempre acho que isso até no meu livro eu coloco as 3 lições e a segunda é escolher, a gente sempre tem escolhas, por mais que a pessoa ache que às vezes está num Até beco não sem fazer nada. saída, até não fazer nada é uma escolha, né. Tudo tem escolha. Se você decide só com aquilo que está em cima da mesa, e você tem pouquíssimas informações em cima da mesa, a tua escolha vai ser tendenciosa, mas ela é a tua escolha. Agora, se você vai atrás e põe muito mais elementos, quer você goste ou não, quer te agradem ou não, quer seja uma realidade que você gostaria ou não, mas se você põe muito mais possibilidades, você consegue escolher melhor. E Exatamente. escolher consciente, do tipo: "Isso não é o que eu deveria fazer nesse momento, porque eu tenho uma opção melhor, mas eu escolho que eu vou fazer isso porque é importante para mim, e depois eu vou fazer o outro, e depois eu vou fazer o outro". E quando não dá certo, você entende o porquê que não deu certo. Sim, é, E você tudo consegue bem. remodelar. Agora, a gente nem olhar como se isso não existisse, é muito cruel. É, E a mulher eu acho verdade. que tem esse lugar ainda, né, de ficar esperando que alguém vai fazer por ela. É, que alguém vai salvar ou vai resolver aquilo por ela, né, ainda eu acho que no fundo muitas ainda têm isso, né. Ainda esperam por isso. Esperam, né, que alguém venha ajudar, que alguém venha fazer, que alguém faça por elas, né. Enquanto que a gente tem que ser protagonista da nossa vida, das nossas escolhas, né, cada vez mais. A gente tem que escolher o que que a gente quer fazer da vida, o que quer fazer do dinheiro, onde quer gastar o dinheiro, onde quer investir o dinheiro, né. Isso tudo são escolhas nossas, né. Então, menininhas, se você tá aí no castelo, não precisa ficar esperando. Levanta você da cama, mata o dragão, pega a chave, abre o castelo e sai se você quiser. E se você não quiser, o castelo é seu, porque o príncipe não vai chegar. É. E a gente consegue fazer. Você dá conta, Sim, você dá conta, né? é, Depois de um com tempo, certeza. eu fiquei casada há muito tempo. Depois de um tempo de separada, eu não sei o que foi que aconteceu, não lembro, sei. Teto teve não sei o quê, num negócio que abria e fechava, despencou tudo. Falei: "Ai, que vontade de ter um marido para resolver isso para mim". Aí a minha funcionária olhou para mim e falou assim: "Desde quando ele iria resolver isso aqui para você? Ele iria embora trabalhar, quem ia ter que resolver era você. Então, se você que já tá aqui, é você mesma". Aí eu parei, eu olhei para ela e falei assim: "O pior é que é verdade. Eu é que ia ter que resolver. O que Você que eu fica tô na ilusão, falando?" né, que ele ia resolver e a nada, né. Que eu tô falando? É verdade, ele não ia nem olhar pra isso. Não, ainda ia te cobrar porque que não ficou pronto no prazo que ele quer. Falei: "Ai, o pior é que é verdade. Se eu já ia fazer que eu resolva hoje, vamos lá e bora, e é isso". Me conta um pouco o que é isto. Ó, pra quem tá O aí, ó. livro. Aham, ó. Tcharam. Vivi escreveu, Vivi ficar. Me conta. Bom, esse livro, ele nasceu, assim, eu primeiro começando a escrever coisas para me ajudar, e aí depois nasceu o livro, né. Então, esse livro nasceu da minha experiência de vida, eu conto é uma biografia, né, conto muito da minha história de vida aqui, e eu comecei a escrever esse livro quando eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Eu tive câncer de mama também, né, então eu tive o câncer de mama 2 vezes. E quando eu tive a segunda vez, durante a quimioterapia eu comecei a, assim, eu perdi o sono de madrugada com vontade de escrever e colocar minhas dores no papel, meus sentimentos, porque eu queria entender por que que eu estava passando por tudo aquilo de novo, né. Então, queria, assim, exorcizar ali os meus fantasmas, escrever todas as minhas dores no papel. Então, comecei a escrever tudo que eu tinha vontade de escrever da minha vida, de outros momentos traumáticos que eu vivi na minha infância, na minha adolescência. E e aí fui escrevendo. E aí quando eu estava terminando o tratamento, a quimioterapia, eu comecei a ajudar outras mulheres que passavam pelo diagnóstico. E aí eu percebi que o que eu tinha escrito também poderia ajudá-las. E aí veio a ideia de fazer o livro.
Foi assim que nasceu Que esse incrível, livro. que incrível. E o colocar para fora tem um significado muito grande, né? O ver no papel tem um significado muito Sim. grande. Eu também escrevi um livro. E eu falo que eu sou uma autora que não escreveu, porque eu gravava áudio Hum, para mim. E depois eu juntei todos os áudios e virou o texto do livro. Mas quando você põe para fora, quando você fala, quando você põe no áudio, que aquilo tudo sai com a emoção que aquilo sai, dá um alívio, né? não dá um Sim. alívio? Eu não sei que mágica tem isso. Não sei se quando você fala para o outro você se escuta, quando você escreve o outro vai ler, ou quando você consegue pôr isto para fora, sai alguma outra coisa junto. É porque quando, pelo menos o que eu percebi escrevendo, é que você, depois que eu tive que trabalhar em cima do texto, elaborar tudo aquilo, revisar muitas e muitas vezes, né, e ressentir, reviver e ler toda aquela história de novo, né, ela vai trazendo reflexões, vai trazendo, né, você vai trabalhando aquilo melhor também dentro da gente, né. É muito legal e o que eu gosto muito, eu sempre faço palestras de Outubro Rosa, onde eu conto bastante coisa do que está aqui. E esse ano eu fiz ontem até uma palestra, uma empresa me contratou e eu fiz. E, nossa, aí eu falo: "Nossa, como eu adoro fazer essa palestra", porque aí a hora que eu estava também me preparando, treinando ali para fazer, aí falo: "Gente", aí eu, retomo tudo aquilo, né, relembro tudo que aconteceu, como que eu superei, o que que eu fiz, né, as dificuldades que eu passei, como que eu fui dando a volta por cima, os aprendizados que eu tive, né. Aqui eu não falo mais na palestra, eu falo também de histórias de outras mulheres que tiveram um câncer muito mais grave, terminal, e depois, né, acabaram se curando. Então trago a história delas e eu lembro o tanto que eu aprendi com a história delas, então tanta coisa interessante, assim, que consolida numa horinha ali de palestra, né, um aprendizado Que ano de foi? muitos Faz e tempo? muitos anos que eu tive. Eu tive o câncer em 2008 e depois em 2013. Já tem 11 11 anos o anos. segundo, né. 11 anos. É. Feliz 11º Outubro Rosa. Sim, A gente comemora, fica contando. Mas é exatamente. maravilhoso isso. Eu acho que É, assim, essa era da internet, eu tenho um pesar, uma tristeza, porque as meninas não passam por isso. Mas a nossa roda de conversa de mulheres de troca era importante. Hoje não tem esse lugar, né? é. Hoje eu falo, liga para fulano. Aí meu filho me falou assim: imagina, mãe, ninguém liga, manda mensagem. E manda assim, pode falar, Hum. né? Ou só um emoji do tipo, estou esperando quando você puder e não for te atrapalhar, por favor. Gente, mas você não quer falar? Passa a mão no telefone. Não, mãe, imagina, isso é muito íntimo. Ainda mais conversar. A gente Nossa. conversava, a gente compartilhava. E Sim. quando você troca, primeiro você vê que você não é. Não sei o que aconteceu outro dia, que alguém falou assim: ai, fulano fez isso aqui, não sei o que, não sei o que lá. Você acha que o inferno inteiro parou e que todas as legiões falaram assim: é aquele ali que a gente vai escolher hoje? Gente, pelo amor de Deus, né? Hum. Você é só mais um na fila do pão, É. né? Quando você tá falando assim, todo mundo que me viu cair vai me ver. Quem te viu cair? Tá cada um preocupado com o seu. É. Ninguém tá nem aí. Porque quem me viu chorar vai me ver. Ninguém nem viu que você tava chorando. Você tava chorando? É, Você tava chorando? Como exatamente. assim? A gente acha que tá todo mundo olhando pra gente, mas na verdade tá todo mundo achando a mesma Cada um coisa, tá né? no seu, Que os cada um tá outros dentro estão da sua olhando. bolha, cada um vai vivendo dentro do seu. Então, assim, quem me viu cair vai me ver. Gente, ninguém nem viu, né? E se caiu para não ficar só no tombo, leva o aprendizado, Sim, né? Vai fazer o seu, vai olhar para você. E o compartilhar dessa hora é maravilhosa, porque a gente entende que a nossa não é a maior dor, né? sim. É, todo mundo, cada um tem as suas dores, né? Cada um tem o Isso é uma seu. das coisas que eu
que eu coloco aqui no livro é isso, né? Aliás, duas coisas que até outro dia, eu tinha até esquecido disso, e outro dia uma amiga me lembrou disso, que ela falou que aprendeu aqui. Acho que uma das coisas é que a gente não pode, não dá para comparar o sentimento, né? A dificuldade, o sofrimento. A gente não consegue comparar, porque só é igual aquela história, né, de irmãos gêmeos que nasceram e passaram tudo pelas mesmas coisas, só que cada um sentiu e viu De um jeito. diferente. Então, a gente não consegue estar 100% no sapato do outro, Não. né, no lugar do outro. Então, não dá para comparar o sentimento, porque só quem viveu sabe o que é. E eu acredito que às vezes uma coisa que é pequena para mim, para o outro, para ele é o máximo que ele podia aguentar, né? Então, para ele aquela dor é gigantesca. E para mim, talvez não sei, olhando o que eu vejo, não é, mas eu não estou vendo todo, só a pessoa que passou está vendo todo, né? Então, a gente não dá para comparar sentimentos, o sofrimento, né? O sofrimento não é algo que dá Não. para comparar. E eu sou enfermeira, né? Então, assim, é o que a pessoa refere. A gente não tem um dorímetro, um dorômetro, Um medidor de um dor, né? dórmetro, qualquer outra coisa que você pluga na pessoa, que nem hoje, né? Você pluga o seu dedo lá, aí a pessoa vê o nível do oxigênio no teu sangue, a tua frequência cardíaca, a tua frequência respiratória, tá tudo num número. Você não precisa abrir a boca. Até aquele negócio do oftalmo, né? Esse aqui ou esse? Esse ou esse? Se a pessoa tem síndrome de Down, ela põe um negócio ali, a máquina sabe ler qual é o dela. Ela não precisa mais ela referir. Você consegue medir muitas coisas, mas você não consegue medir dor. Dor é o que é para cada um. Dor Exatamente. é muito pessoal. E às vezes é uma palavra que machuca num lugar para você. Por quê? Naquele dia você estava daquele jeito, naquele momento, naquela situação. Em um outro dia, talvez fosse diferente, mas naquele dia foi assim, né? E quando você vai passando pelas dores e você vai montando esse arsenal de referências, você vai entendendo. Peraí, essa aqui era muito. Não, agora eu já tô melhor. Eu já tô passando de novo pela mesma rua, é o mesmo buraco, eu já não caio nesse buraco. Ou, se eu caio, eu já saio mais rápido, porque eu já conheço ele. Já sei o caminho para sair, né? Já não sou tão inexperiente. Então, assim, primeiro eu caio e eu fico doida, eu não sei como sair. No segundo, eu caio de novo, mas eu já saio. No terceiro, eu falo, opa, não vai me pegar. Se você escolher, você falou, saio por aqui rapidinho que eu já conheço. E é assim, a gente precisa ir vivendo. Agora, quando a gente passa por algo que eu considero grande, como um diagnóstico desse, a gente sai diferente. Sim. E é maravilhoso ver quem está entrando no processo e falar: ó, eu já passei, tá? Tem um retorno ali, tem uma ponte do outro lado, naquele outro caminho, abre a porta da esquerda, vem comigo. Não é bom? Sim. Tem um começo, meio e fim, né? Tem um caminho, tem uma saída, né? Isso ajuda demais, né? E o outro ponto também que outro dia uma amiga até me lembrou, que eu nem lembrava disso, é que às vezes quando alguém passa por algum problema, uma perda, uma doença, alguma coisa assim, às vezes as pessoas que vão visitar para consolar essa pessoa, para dar um apoio, a pessoa que vai visitar já vai mais acabada, vai mais derrubada do que a pessoa que Tá realmente lá, passou por aquilo. E aí a pessoa que passou por aquilo tem que tem que dar consolar a força. outra. Gente, isso tem que tomar muito cuidado. Se você tá assim, não vai visitar a pessoa, né? Espera, se melhora, entenda que Se você perceba. não é a pessoa que está passando. A pessoa que está passando é a outra. Você não pode querer que a outra te console. Você não pode. Você tem que ir lá para dar uma força para levantar ela e não para jogar para baixo, né? Ou para ter que ser apoiada pela outra pessoa, né? Então, esse é algo muito delicado, né? Que às vezes as pessoas não percebem, Então, né? eu acho que as pessoas não percebem, mas quando você está passando pela situação e alguém vira e fala assim: nossa, mas como você é forte, como você dá conta, como você isso, como você aquilo, como isso aqui. Porque não tem plano B.
Você não tem outra opção. É, Você não tem outra opção. exato. Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar minha mama e falar, olha, eu vou deixar ela aqui, daqui a pouco eu volto, eu vou fazer supermercado, tomar banho, uma escova no cabelo, daqui a pouco eu volto e ponho de novo. Não! Você vai carregando a sua dor onde você tá. A dor vai te acompanhando. E você não tem o que fazer. Aquela situação é você que tem que lidar. Então chega ao ponto realmente, né? De você estar melhor do que todo mundo que tá no entorno. E você fala, oi, pessoal, né? Quem sou eu? A dona da Master aqui sou eu. E aí? É porque você não tem opção. É, Talvez depois que o processo inteiro passa, você desmonta. sim. Mas enquanto você tá lá, muitas vezes você nem percebe de onde vem a força e de onde vem a energia e você vai fazendo. Porque não tem outra opção. E é você. Exatamente, a gente tem que você tá ali, você tem que sobreviver, né? Quando veio o teu diagnóstico, você não virou pro médico e falou assim: olha, guarda ele aí que eu vou sair de férias. Vou levar meu filho pra Disney, vou levar minha mãe que quer ir pra Espanha, eu vou pra praia o fim de semana que meu pai pediu. Na volta a gente fala de novo. Não dá. Não, Não dá. E você pode ter 1000 problemas. Quando você tem um problema de saúde, você só tem um problema. o resto tudo some, né? O resto tudo deixa de ser problema, essa que é a verdade, né? Tudo deixa de ser problema e você passa a entender o que de fato é um problema, Não é? né? Não vira um outro peso? Muda a dimensão das coisas. Né? Ai, mas o contrato não deu certo, mas a casa não deu certo, mas o outro. Calma, o outro infartou. Oi? Para tudo. Não, é muito louco. Tudo aquilo que a gente vai absorvendo, a gente que vai corroendo a nossa energia, que vai drenando todos os nossos horários, de repente tudo perde sentido. Tudo, Né? tudo. Você não tem outra coisa a fazer a não ser ter o horário da químio. Você abre mão por outra coisa? Tem nem jeito. Alguém falta? Né? Você pode atrasar porque você pegou trânsito, mas você falta? De jeito nenhum, né? Não dá nem para pensar nisso. Não é diferente? É. As coisas vão para um outro lugar. E a gente sai revigorada depois, quando se passa todo o processo, você tá do outro lado. Você não vive diferente? Sim, vive totalmente, né? Eu lembro que no segundo tratamento, principalmente, que durante o tratamento eu já comecei a procurar muitas coisas para me ajudar, né? Já comecei a procurar apoio. Encontrei um grupo de reiki, que fazia reiki toda semana, então já passei melhor durante o tratamento, já fiquei com bem menos enjoo, mais energia. Comecei a estudar e ler e pesquisar muitas coisas, né? Então, quando o tratamento terminou, veio aquela mistura, assim, de sentimento, né? Ao mesmo tempo que eu estava ali renovada com a energia, porque eu não ia mais ter a quimioterapia que derruba Mas a dá uma gente, né? saudade, dá uma falta. Mas ao mesmo tempo eu falei, tá, como que eu vou agora continuar a minha vida, a vida que eu tinha antes, mas com a nova pessoa que eu sou agora, né? Como que eu vou reconectar, equilibrar isso de novo, porque eu não queria voltar a ser a pessoa que eu era antes, porque a pessoa que eu era antes não teve câncer, né? E eu não queria mais ter, então queria mudar coisas, né? Aqueles aprendizados todos que eu tive durante a quimioterapia, eu queria incorporar na minha rotina, no meu dia a dia, né? Você quer ficar cheio de energia, nossa, vou voltar para minha rotina, mas espera aí, eu quero voltar para minha rotina, mas também não é bem assim, né? Então, Não, porque você é dá uma outra. mistura, né, de sentimentos ali, vem o Isso impacto. é um momento muito duro, principalmente que você fala assim, olha, sem exercício físico eu não vou ficar. É a consciência, né? Sem água eu não vou ficar. Sem dormir direito eu não vou ficar. Sem me alimentar direito eu não vou ficar. Os seus não negociáveis, que são os que eu chamo os Mudam seus não bastante. mudam. Então você volta para tua vida, mas quem volta é outra pessoa. Exatamente, tem coisas que perdem sentido, né? Eu lembro que meu primeiro diagnóstico, eu fiz a cirurgia dia 1º de outubro de 2008.
E foi num período que estava tendo aquela crise no mercado financeiro, que o Ibovespa saiu de 70 mil pontos e foi para 29 mil pontos. E aí eu estava afastada do trabalho e tal, né? Pois deixei uma pessoa no meu lugar atendendo os meus clientes, mas tinha que cliente que queria falar comigo. E o cara estava desesperado porque o fundo dele estava caindo e ele estava perdendo ali dinheiro. Eu falava assim, gente, né? E eu passando E eu por tudo brigando porque eu aquilo, não quero sabia nem se eu viver. ia ficar viva. E sabe, Sei quando você bem fala, este lugar. gente, o que que é isso? O que que é perder esse pouquinho de dinheiro aqui? Isso aí não é nada, né? Perto Porque você estava da num outro vida, né? momento. Perto da vida. E a gente passa a valorizar de uma outra forma muito diferente. Muito diferente. Então, assim, tenho que ser responsável? Tenho. É o meu dinheiro, é o meu futuro? É. Mas eu não vou morrer. É, o dinheiro não pode ser maior que a gente. Não, porque ele não é. É. Ele não Sim, é. ele não é maior que a gente. Ele não é. Por isso que eu falo, quando você tem algo que você tenha que escolher, escolha você. Escolha cuidar de você. Escolha você estar bem. Se você não tem os braços fortes e as pernas fortes, você não vai carregar o outro se o outro precisar. Então não adianta só olhar para o outro, né? É a autorresponsabilidade que eu bato tanto na tecla aqui que vocês estão cansados de ouvir. Você é responsável por você. Então, se hoje você tem uma rotina, um dia a dia estressante, você tem que olhar para ele. Você tem que ter um dia ocupado. Você tem que ter um milhão de coisas a fazer, mas o estresse não pode ser a sua rotina. Não pode. Você tem trocentas coisas a cumprir, você tem tudo a fazer, você tem que dar conta de vários papéis, ok. Mas o estresse não. É a emoção que você vai pôr. Tenho que levar o moleque na escola? Tenho que vigiar se escovou o dente antes de dormir, se pôs o aparelho, se rodou o aparelho, se apertou, se tá com o óculos, não sei o quê. Tenho que fazer, mas você tem que tirar a carga do estresse da rotina. Porque Sim. senão a máquina não aguenta. É. A máquina não aguenta. E assim, gordo, barrigudo, infartado. Vai na UTI de Carlos. Posso falar que eu sou enfermeira. Não tem um triatleta. Professor de yoga, surfista. Na média, não é ele que vai infartar. Então, assim, quando você passa por uma doença assim, você vai olhar, que você vai aprendendo no processo. Então, é o cigarro, você já largou o cigarro, é a falta de exercício, eu vou pôr o exercício. Você vai se adaptando e você volta outra pessoa. Sim. É, exatamente. Volta outra pessoa totalmente. E você começa a ver um outro sentido na vida, né? Você consegue. Naquele momento, né, quando eu tive essa virada, o que que eu percebi? Porque assim, o que que acontece, né? Eu comentei da minha adolescência, traumas da adolescência, o que aconteceu? Eu tive assim, passei por muitos desafios na vida, que começou quando eu tinha 15 anos, porque eu e minha família, meu irmão tinha 10 anos, minha irmã 17, né? E meus pais, nós fizemos uma viagem de carro, fomos para Caldas Novas, em Goiás, porque os meus pais queriam que o meu irmão conhecesse a cidade onde ele foi concebido. E na volta da viagem, na estrada, ali perto de Ribeirão Preto, a gente teve um acidente e o meu irmão morreu. E foi uma superação muito difícil para mim, para toda a minha família. Ele era o mais novo, ele tinha 10 anos, né? E a gente teve um acidente, só ele morreu, a gente tivemos alguns arranhões. E foi tão difícil que, assim, 9 anos depois, meu pai faleceu também. E aí depois, né, minha mãe teve câncer, teve metástase no cérebro, e aí logo depois eu tive o meu primeiro diagnóstico, né? Então foram uma sequência de coisas Desafiadoras. muito desafiadoras, né? Então, naquele momento, quando eu tive o segundo câncer, né, eu podia olhar, tá, por que tudo isso acontecendo comigo? Mas eu acabei olhando de uma outra forma. Nossa, se tudo isso aconteceu comigo, eu estou aqui, estou superando, né? Estou aprendendo a lidar com isso. Eu posso ajudar outras pessoas que às vezes passando por um desses incidentes, acha que a Vai vida achar que a vida acabou, acabou. né? Então, aí eu olhei o outro lado da minha história, né? De colocar minha história a serviço, de ajudar outras pessoas que passavam
por sofrimentos, por traumas, né? E que achavam que a vida teria acabado, mas não. E esse é o vivificar, né? Que é o nome do livro, não é só uma brincadeira com o meu nome, mas é um verbo que significa renascer, ressuscitar dentro da própria vida, que é, assim, nada pode mudar o que já aconteceu, nada Porque ele muda o já passado. aconteceu. Porque passou, passou. Esse minuto que passou não volta nunca mais na nossa vida. Então, nada pode mudar o passado, mas é possível a gente olhar o lado positivo do que ficou Para e você não trazer perder isso. tudo, todo o tempo, que você aprenda e que você ganhe a lição. Para você não perder tudo, ganha a lição. Porque Exatamente. senão tudo é perda. O fato do outro ficar doente, o fato de você ficar doente, o fato de um acidente, o fato de um luto. Se você não guardar a lição, você realmente perdeu tudo. Então, que fique o aprendizado. E não só o aprendizado, mas as coisas O boas, bom né? da vida, Porque você pode assim, lembrar do que você quiser. exato, porque, por exemplo, comigo por muito tempo, o que eu lembrava? Do acidente, que o meu irmão morreu. Só que quando eu passei por esse processo, eu comecei a ver o quê? Peraí, ele morreu, mas eu vivi 10 10 anos anos com com ele. E eu ele. tive muitas coisas boas com ele. A gente teve muitos momentos bons de gargalhada, de brincadeiras. Então, quando você entende isso, eu deixei de ficar paralisada aqui, No no acidente. acidente que ele morreu, para me lembrar das coisas boas que a gente viveu. E são essas coisas boas que hoje eu guardo no meu coração. Porque a gente pode lembrar do que a gente quer. Tem gente que põe um holofote em cima da dor e nada mais acontece. É só aquela luz ali naquilo ali. E tem gente que não. Fala, peraí, isso aqui aconteceu? Aconteceu. Eu não vou dizer que não, tá aqui. Mas também tá aquilo. Não é? Exatamente. E aí você percebe que, apesar das dores que a gente vive, a gente tem muita coisa a comemorar, muita coisa boa a comemorar. E é isso que a gente pode determinar de viver daqui para frente, de lembrar daqui para frente, de cuidar, de ter mais momentos desses daqui para frente, do que se você ficar vivendo lamentando as perdas, ai, ó céus, ó vida, ó azar, né? E tudo, e você só fica olhando para a vida com esse ângulo da tristeza, das coisas ruins. Aí você só vai olhar para aquilo. Enquanto que você precisa, né? Assim, precisa ou pode, na verdade, você tem a possibilidade, tem a escolha de vivificar e se renascer, se reconstruir na mesma vida, né? Deixa o passado no passado, aonde é o Porque é o lugar lugar dele. dele, né? Exata. E eu falo uma coisa que é para pensar, né? Quando você tá na luz, você tem sombra. Você só vai ter sombra se você estiver na luz. Se não existir a luz, não vai ter sombra. Então, se você passou por alguma coisa e você hoje reconhece que existe uma sombra, que é a sua dor, é porque já chegou a luz. Que você olhe para ela, que você tenha a coragem de olhar para ela, né? Então, assim, a mãe perdeu o filho, o resto da vida ela vai usar preto e vai viver de luto a vida. Não! Você teve oportunidade, você gerou, você conviveu, você teve junto, você amamentou, você estava dando. E acabou. É que é contra o ciclo natural, mas Sim, acabou. Então vamos viver bem de um outro lugar. Não é uma coisa fácil, mas ela é possível. exato. Ela é É possível. possível. E quando você consegue viver esse lado dessa possibilidade, a gente tem a obrigação de falar. Porque Exatamente. é possível. Gente, eu ficaria aqui horas falando. Eu ficaria horas falando. Quero agradecer. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a oportunidade de conversar. Obrigada por se abrir, por contar a tua história, dividir com a gente. Gente, fica a dica aqui, ó, da Vivi. Vivificar. Viviane Ferreira. É meio que o meu, né? O meu é Renata. É renascida. Uhum, O Nato é o que nasceu, o Renato é o que nasceu sim, de novo. A gente tem oportunidade de um dia de cada vez fazer o dia melhor, porque o seu dia é um presente e ele é uma escolha tua, como você vai olhar para ele, né?
que a gente tenha escolhas melhores. Fica aqui, ó. Tá aí a dica. Obrigada pelo nosso papo. Eu que Obrigada. Se agradeço. você que tá aí do outro lado, se você assistiu, se você acha que esse conteúdo precisa ser visto por alguém, encaminha, marca a pessoa, escreve no nosso comentário, deixa aqui se esse assunto foi legal para você, comenta pra gente. Eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada. Obrigada, Renata.